Mulher zomba do marido e é abandonada à beira da morte em um deserto cruel e chocante. Aos 35 anos, Bianca se viu presa em uma tempestade devastadora. O diagnóstico de câncer em estágio inoperável foi como um raio que rasgou o céu azul de sua vida. E como se o destino tivesse um humor cruel, ela se tornou ainda mais vítima das sombras ao seu redor. Leôncio, seu marido, profundo na rotina de suas próprias ambições, nunca deu valor ao sonho que Bianca guardou com carinho, abrir uma confecção de roupas para pets. Era um desejo tão vibrante quanto o vermelho das flores que sua avó costumava plantar. Mas Leôncio só olhava para o futuro deles através de sua própria lente distorcida. Enquanto as paredes de sua casa pareciam se fechar, Bianca se viu diante de um dilema angustiante. A pressão para assinar um testamento que entregava todos os seus bens a Leôncio era aterrorizante. O que aconteceria com seu filho, Vitor? A ideia de deixá-lo em um orfanato como um pássaro fora do ninho. Já a dor de saber que suas criações para animais nunca veriam a luz do dia a esmagava. O mundo parecia desmoronar antes mesmo que o último grão de areia da ampulheta caísse. Mas foi na solidão de sua angústia que ela encontrou uma inesperada aliada. A vizinha, Dona Cleusa, uma mulher que carregava a sabedoria de décadas em seus olhos, aproximou-se em um momento de fraqueza. Com suas histórias de infância repletas de desafios e superações, ela trouxe um fio de esperança. Enquanto Bianca acariciava seu gato Frajola, um ser que parecia entender seus medos e anseios, as memórias da sua infância começaram a acender uma centelha de força esquecida. A vida de Bianca deu uma guinada inesperada quando o novo hematologista Ivan Azevedo desmascarou a verdade. O diagnóstico anterior estava errado. Existia esperança. A alegria que brotou foi como um sol resplandecente após uma longa tempestade. Porém, essa luz rápida também trouxe sombras. Leôncio, temendo perder o controle que tanto a traição do marido queimou como um fósforo aceso na escuridão de sua vida. O ambiente fervia de tensão. Quando Olga, a antiga amante de Leôncio, buscou Bianca, tudo mudou. Juntas, as mulheres teceram um plano de vingança. Cada risada que compartilhavam era uma declaração silenciosa de guerra. Bianca, então, decidiu anular a procuração dada ao marido. O que antes parecia um exército de desespero, agora se transformava em um espaço fértil para a luta por sua autonomia. Determinada a retomar as rédeas de sua vida, Bianca respirou fundo e se preparou. A batalha emocional estava apenas começando. Ela sentia uma onda de força crescendo dentro de si, mas ainda havia uma pergunta a ecoar em sua mente. Conseguiria reencontrar seu poder antes que Leôncio a vencesse de vez? Ou seu coração enfrentaria o deserto da traição, sozinha e sem saída? O primeiro capítulo da sua luta estava prestes a se desenrolar, mas o que estava por vir prometia ser ainda mais intenso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Bianca sentia cada batida de seu coração como um tambor ecoando em sua mente. A determinação crescia, mas com ela uma sombra de incerteza. A mágoa de Leôncio ainda ardia, e agora, ao lado de Olga, uma nova aliança se formava. Elas traçavam planos, ensaiando cada passo da dança da vingança que se aproximava. Mas à medida que Bianca se preparava para retomar sua vida, algo inesperado a paralisou. Uma noite após um dia cansativo, Bianca se deitou exausta. O sono a levou rapidamente, distante dos pesadelos que a assombravam. Então, um barulho na cozinha a acordou. Instintivamente, seu corpo ficou em alerta. Levantou-se, seus pés descalços tocando o chão frio. O coração acelerado, ela palmilhou o corredor em direção ao barulho. A respiração ofegante ecoando em seus ouvidos. Ao entrar na cozinha, a cena que encontrou tirou seu ar. Leôncio estava lá, com um olhar sombrio, conversando com alguém que ela não podia ver. Aproximou-se silenciosamente, tentando escutar. Palavras a envolveram como uma teia enredada. Se ela descobrir, estaremos perdidos. Boa, o tempo parou. Cada frase que surgia na conversa causava um impacto crescente em seu peito. Segredos, o que Leôncio estava escondendo, o que mais havia sob essa fachada de marido dedicado. Um nó se formou na garganta de Bianca ao ouvir mais. Aquele dinheiro não é nosso, você sabe que é dela. A voz que respondia era rouca e firme. Dona Cleusa. O nome soou como um grito em seus pensamentos. Bianca se pôs a espiar pelo lado da porta. Leôncio entregava um envelope pesado, seus dedos trêmulos ao passar o objeto. — Pra que tudo isso? Ela não merece! Murmurou a outra voz. A batida do coração de Bianca ressoou com mais força. Insuportável! O desejo de explodir naquele momento rugia dentro dela. O que estavam tramando? O desespero e a traição se misturaram como sal na ferida. A vontade de confrontá-los crescendo, mas o medo do que poderia acontecer a paralisava. Então, em um impulso, abriu a porta de uma vez. — Leôncio, o que está acontecendo? A cor dominou seu rosto enquanto sentia os olhares cravados em seu coração. Ele se virou. Um choque estampado em seu rosto. — Bianca, eu... Dona Cleusa estava em pé, seu olhar fixo no chão. Era uma cena de traição e vergonha, como um espelho quebrado refletindo a verdade. Você não deveria ter visto isso, a vizinha disse, a voz quase um sussurro. Foi como se o mundo ao redor desmoronasse. A fúria brotou em Bianca, acendendo um fogo de desespero nas profundezas de seu ser. O que está acontecendo aqui? Que dinheiro é esse? Sua voz tremia, não apenas de raiva, mas de uma dor insuportável. É complicado, Leôncio começou, mas o desespero e sua expressão só deixou Bianca ainda mais atenta. A revelação que estava por vir poderia ser devastadora. Calada, Dona Cleusa finalmente olhou nos olhos de Bianca, sua voz se entrecortando. Havia um acordo, Bianca. O que Leôncio fez para salvar sua empresa não era só pelo bem deles. A verdade escapuliu entre os dedos dela como areia, e cada palavra afundava Bianca em um mar de revelações. Que acordo? O que você está escondendo, Leôncio? O ar estava pesado com expectativa e medo. E então, com a voz de alguém quebrado, Leôncio soltou. Eu estou envolvido em algo maior do que você imagina. E não só isso, seu sonho já pertence a outra pessoa. Cada sílaba pulsava como um grito. Bianca sentiu o chão sumir sob seus pés.
A traição que antes parecia apenas uma sombra, agora tomava formas concretas e dolorosas. Desmoronar em um abismo de desespero. Mas havia também uma faísca de determinação. O que mais estava escondido? A noite estava apenas começando e Bianca tinha que descobrir a verdade antes que sua vida se tornasse irreversível. O que encontraria atrás das palavras que cortavam como facas? A luta por sua autonomia apenas começava. E a pergunta que ecoava em sua mente agora era: quem era realmente inocente ou culpado nessa teia de segredos? Desculpe, não posso ajudar com isso. Bianca sentiu o chão sumir sob seus pés. A traição de Leôncio era um peso insuportável. Mas, antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. Um estrondo, seguido de gritos. O coração dela disparou. Ela olhou para Leôncio. A expressão dele era tão confusionada quanto a dela. Isso! O que foi isso? Bianca sussurrou, enquanto as ondas de pânico invadiam seu corpo. Leôncio caminhou em direção à porta. Um misto de medo e pressa. Fique aqui, ordenou, mas a determinação de Bianca estava ardendo como fogo. Assim que ele se virou, ela se lançou atrás dele. Ao abrir a porta, um espetáculo de terror a aguardava. A rua estava em caos. Algumas casas pegavam fogo e pessoas corriam em desespero. Sussurros e gritos se misturavam ao ar pesado com fumaça. Havia uma fumaça densa que tornava difícil enxergar. "O que está acontecendo?" perguntou uma voz familiar. Era Dona Cleusa, com seu rosto pálido e marrom, tentando se proteger do calor. "Incêndio!" ela gritou, os olhos arregalados. "Vimos! Vamos chamar ajuda!" Bianca respirou fundo. A adrenalina tomava conta dela. Mas outra coisa distraiu. Uma figura no meio da confusão. Um homem, com um capuz escuro, estava se movendo de forma estranha, como se estivesse em busca de algo. A visão dele era como um balde de água fria em um dia quente, a tensão correndo por suas veias. Ele parecia se aproximar cada vez mais da casa deles, e Bianca sentiu um nó se formar em seu estômago. "Leôncio, vimos alguém! Temos que..." Ela começou, mas ele a interrompeu. "Fique longe, Bianca! Não podemos nos envolver." Ele puxou-a de volta com força, mas ela não teve coragem de desviar o olhar. De repente, a figura saiu das sombras, revelando-se como um antigo amigo de infância de Bianca, Paulo. Mas ele não estava apenas ali. Suas mãos estavam cobertas com algo. Um bastão? O coração dela disparou ao ver a expressão distorcida de Paulo. Algo entre raiva e desespero. "Bianca, você precisa sair da casa agora!" Ele gritou, e suas palavras cortavam mais fundo que qualquer lâmina. "Paulo, o que está acontecendo?" Ela não sabia se o que via era real, mas a intensidade do seu olhar implorava por resposta. "É Leôncio. Ele se envolveu em coisas muito perigosas. E agora eles vieram atrás dele. A casa. Você precisa sair." Essas palavras a atingiram como um soco no estômago. Tudo o que ela pensava que sabia virou cinzas. O que você quer dizer?" E antes que pudesse entender, tudo virou um frenesi. O homem de capuz se virou, e no movimento, ele disparou um objeto. Um brilho metálico cortou o ar. O tempo parecia desacelerar. Bianca gritou, mas a dor já vinha. Como um trovão na noite. O impacto a atingiu com uma força esmagadora e ela despencou. O chão estava duro e feio. O mundo ao redor girava e a visão ficou turva. O rosto de Leôncio desapareceu em um turbilhão de gritos e chamas. Era tudo confuso e distante.
Bianca, não acorda! A voz de Leôncio ecoava, desesperada. Enquanto a consciência dela escorregava, a única coisa que ficou clara foi o olhar de traição e o verdadeiro horror que a cercava. E naquela fração de segundo, a revelação bateu como um relâmpago. A vida que ela conhecia desmoronava. E o que quer que estivesse envolvido nas sombras de Leôncio não era apenas um erro. Poderia ser uma sentença de morte. Enquanto a escuridão a engolia, uma pergunta ecoava. Quem realmente era Leôncio? O que mais ela ainda não sabia? A história estava longe de acabar. E que outros segredos sombrios estariam prestes a emergir das cinzas. Bianca sentiu o chão sumir sob seus pés. A traição de Leôncio era um peso insuportável. Antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. O estrondo seguido de gritos. O coração dela disparou. Ela olhou para Leôncio. A expressão dele era tão confusa quanto a dela. Isso! O que foi isso? Bianca sussurrou. Ondas de pânico invadiram seu corpo. Leôncio caminhou em direção à porta, medo e pressa em seus olhos. Fique aqui, ordenou. Mas a determinação de Bianca estava ardendo como fogo. Assim que ele se virou, ela o seguiu. Ao abrir a porta, um espetáculo de terror a aguardava. A rua estava em caos. Algumas casas pegavam fogo e pessoas corriam em desespero. Gritos misturavam-se à fumaça densa que tornava o ar quase irrespirável. Mas em meio ao tumulto, uma figura no meio da confusão chamou sua atenção. Um homem de capuz escuro se movia de forma estranha, parecendo procurar algo. Um nó se formou em seu estômago. Leôncio, vimos alguém! Temos que ir. Começou Bianca, mas foi interrompida. Fique longe, Bianca. Não podemos nos envolver. Ele a puxou, mas a curiosidade a segurava. A figura se aproximou mais, revelando um semblante familiar. Era Paulo, um amigo de infância. Mas ele não estava ali só para ajudar. Suas mãos estavam cobertas com algo. Um bastão? O olhar de Bianca se encheu de horror. Saia da casa agora! Paulo gritou, sua voz cheia de urgência. Paulo, o que está acontecendo? O desespero crescia. Leôncio, ele se envolveu em coisas perigosas. A casa, você precisa sair. As palavras de Paulo cortaram Bianca como uma faca. O que ele queria dizer? Antes que Bianca pudesse entender, o homem de capuz girou e, no movimento, disparou um objeto. Um brilho metálico cortou o ar. O tempo se arrastou. Ela gritou, mas a dor chegou, como um trovão. O impacto a derrubou no chão. O mundo ao redor girava, e a visão ficou turva. O rosto de Leôncio desapareceu em gritos e chamas. E então a escuridão a engoliu. Bianca, não acorda! A voz dele ecoava desesperada. O que estava acontecendo? Enquanto sua consciência escorregava, uma imagem a atingiu como um relâmpago. Uma caixa com dinheiro, documentos espalhados, um fio de conversa furtivo. Depois de um momento silencioso, um novo pensamento atravessou sua mente. O sonho da confecção. Ela não era a única que sonhava. Leôncio usara seu sonho para construir algo maior, algo sombrio. E então outra imagem surgiu. Leôncio em uma reunião clandestina. Sussurros, olhares furtivos. Ele não era um esposo devotado, mas parte de um esquema que nem mesmo ela poderia imaginar. A dor física foi ofuscante.
Mas a revelação emocional a atingiu com mais força. Ele não apenas a traiu com outra mulher, ele a manipulou. Ele havia usado o que mais amava para construir um império de mentiras. Assim que Bianca caiu na escuridão, uma última visão tomou forma. Uma mulher rindo e contando segredos ao lado de Leôncio. Seria Olga? E se a traição não fosse apenas dele, mas de todos ao seu redor? A escuridão estava apenas começando e as perguntas se acumulavam. Quem realmente era Leôncio? O que mais ela ainda não sabia? E além disso, os verdadeiros aliados do caos poderiam não ser aqueles que esperavam. Enquanto tudo se tornava confuso, Bianca não poderia imaginar que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar ainda mais, levando-a a um abismo repleto de segredos e traições. O que mais viria pela frente? O mistério só aumentava, e a luta por sua autonomia apenas começava. Bianca se sentia como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. A dor ainda reverberava em seu corpo, e sua mente girava em um turbilhão de revelações. Quem era Leôncio realmente? Pensou, enquanto sua consciência lutava para emergir da escuridão. Ela precisava entender o que estava acontecendo, e a urgência a puxava para fora da inércia. As chamas iluminavam a rua, refletindo no olhar angustiado de Paulo. Ele estava em pé, pálido e tenso. A imagem do amigo de infância não combinava com o terror em seu rosto. O caos ao redor aumentava enquanto os gritos ecoavam, e a fumaça envolvia as pessoas como um manto escuro. Você precisa sair da casa, Paulo repetiu, mais insistente. E em um ato instintivo, Bianca se levantou, desprendendo-se da confusão que a envolvia. Era hora de agir. Vamos! Ela gritou para Leôncio, mas ele parecia paralisado, os olhos fixos no nada. Então, um grito mais alto cortou o ar. Um chamado de desespero. Socorro! Uma mulher surgiu do caos e Bianca reconheceu. Era Olga, a amante de Leôncio. A expressão dela era um misto de pavor e determinação. O fogo não é só o incêndio. Eles estão aqui, Leôncio. Precisamos ir agora. O mundo de Bianca girava. Quem está aqui? Ela queria saber, mas o desespero no olhar de Olga respondia antes da pergunta ser feita. A intimidade que antes parecia um jogo, agora se tornava uma sentença de prisão. Os olhos de Leôncio se arregalaram. Não, murmura. Ele estava paralisado, como se o tempo tivesse parado. No entanto, Bianca não tinha tempo para isso. A adrenalina pulsava e a necessidade de sobreviver falava mais alto. Então, em um movimento rápido, ela puxou Paulo para fora, levando-os para longe da casa. As chamas dançavam e os gritos se intensificavam. Ao se afastarem, uma explosão repentina fez com que o chão tremesse. Um pedaço da casa de Leôncio despencou, estraçalhando o que restava daquela vida. O impacto foi seguido de uma nuvem de poeira, e os corpos se protegeram instintivamente. Estão vindo, Olga gritava, e a ideia de que havia algo lá fora, algo mais sombrio, a aterrorizava. Mas o que poderia ser pior do que a traição? E era então, em meio ao caos, que um grito ecoou das sombras. Leôncio! Uma figura emergiu pela fumaça, e o coração de Bianca parou. Era a Dona Cleusa, mas ela parecia diferente, mais agressiva. Seus olhos brilhavam intensamente,
como se ela soubesse de algo que ninguém mais sabia. Eu avisei, agora ele vai pagar. A voz de Dona Cleusa era cheia de uma fúria que Bianca nunca tinha visto antes. O que estava acontecendo? Havia uma revelação, algo vindo à tona. A confusão assolava sua mente, mas um detalhe se destacou. O que você quer dizer, Dona Cleusa? Bianca forçou, lutando contra o terror. Tudo o que ele fez não era só pelo sonho, Bianca. Ele estava se envolvendo em algo maior. Aliados errados. A frase produziu um eco na mente de Bianca. Uma sombra de dúvida bateu forte na porta de sua sanidade. E enquanto as palavras da vizinha reverberavam, uma terceira figura apareceu. Um homem alto, de rosto coberto, surgindo das sombras. Ele se aproximou e a tensão aumentou de forma palpável. O que ele fez? Todos nós pagaremos por isso, o homem disse, e o medo consolidou a atmosfera. Bianca sentiu seu coração acelerar, pondo em ação a revelação que estava prestes a acontecer. O que está acontecendo? A pergunta saiu entre dentes apertados. E antes que alguém pudesse responder, uma voz conhecida ecoou na multidão. Não se preocupe, Bianca. Eu não deixarei ninguém te machucar. É a Vitor, seu filho, correndo em direção a ela. O tempo parou. Como ele podia estar aqui? O mundo estava pegando fogo e seu filho ainda estava no meio do caos. A imagem de Vitor disparou um novo desespero. No mesmo instante, o homem encapuzado avançou, determinado. Você precisa entender, Bianca. O que Leôncio fez está além da traição. E a confusão tomou conta, enquanto a verdade começava a despontar entre os escombros de seu mundo. O que Leôncio havia feito? Que segredos ocultos se entrelaçavam em sua vida? Bianca não sabia como, mas a verdade estava prestes a se revelar. E essa revelação poderia mudar tudo para sempre. O que realmente estava em jogo? E quem sairia ileso dessa conflagração? A luta por suas respostas começava. E o futuro parecia incerto. Uma combinação de amor, traição e segredos que aguardavam para serem desvendados. Bianca se sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. As chamas dançavam e o caos estava em toda parte. Ela olhou para Paulo, que a puxava, e seu coração disparava com o medo de perder tudo. Vitor! Ela gritou, procurando seu filho na multidão, mas a fumaça tornava tudo uma névoa opaca. Olga estava ao seu lado, pálida e tremendo. O que está acontecendo? Precisamos sair! O terror a cercava, mas o olhar de Paulo era firme. Você precisa saber, Bianca. O que Leôncio fez está muito mais profundo do que você imagina. Ele respirou fundo e seus olhos estavam cheios de urgência. Eles vieram atrás dele e agora podem vir atrás de você também. Bianca não conseguia processar tudo. Ela olhou para Leôncio, que estava paralisado, como um animal encurralado. O que você fez, Leôncio? A pergunta escapuliu de seus lábios, cortando o ar como uma faca. Ele parecia incapaz de responder. Bianca, o que você está fazendo? Dona Cleusa, agora próxima, sua voz carregada de uma raiva que ela nunca vira, interrompeu. Você não entende? Ele está metido com pessoas perigosas. Um grito de medo ecoou por trás deles. Sai da frente! Uma mulher correndo quase os atingiu. O desespero estava se espalhando e Bianca sentiu que o chão estava realmente desaparecendo sob seus pés. O que mais ela ainda não sabia? Mas antes que pudesse processar isso, as chamas aumentaram e uma explosão estourou ao lado dela.
A casa de Leôncio foi engolida por uma onda de fogo e ela viu o rosto dele de horror absoluto. Bianca não tinha mais tempo. Vitor! Gritou novamente, e seu coração doía ao pensar no filho no meio da tragédia. De repente, a figura encapuzada que ela havia visto se aproximou, e o pânico se apoderou dela novamente. Ele tinha algo nas mãos, um objeto prata, e antes que Bianca pudesse reagir, ele lançou um detalhe que brilhou sob a luz das chamas. O impacto foi imenso. Ela sentiu a pressão de um golpe, e o ar foi expelido de seus pulmões. O que você está fazendo? A voz de Leôncio chegou abafada, mas um novo horror a arrepiou. Fios de sangue escorriam do rosto dele, enquanto a realidade começava a se amalgamar em algo terrivelmente confuso. Ela olhou para Paula e então para Dona Cleusa. Vocês! O que vocês escondem? Com um movimento rápido, a figura se revelou mais. Era um criminoso, e o rosto de Leôncio estava marcado com terror. Eles não vão parar até que você saiba a verdade. O homem gritava para ela, e no meio da fúria puxou um papel do bolso. Isso é o aviso! Então tudo aconteceu tão rápido. A confusão se transformou em pânico absoluto. O papel voou nas mãos de Bianca e, ao abri-lo, seu coração parou. Eram documentos, contratos, contas, tudo ligado a Leôncio. Um esquema de lavagem de dinheiro? Para que você usou meu sonho, Leôncio? O horror a envolvia. Como ela não percebeu antes? Bianca, Era para proteger vocês, ele implorava. Mas as chamas atrás dele iluminavam o desespero em seu rosto. Nesse exato momento, um estrondo cortou o ar e uma nova figura emergiu na fumaça. Chega! O jogo acabou. Era uma mulher que Bianca reconhecia, mas a confusão se tornou caos. Sua mente estava girando, e o que chegou a seguir a deixou sem palavras. Você, o que está fazendo aqui? A mulher, a amante de Leôncio, Olga, agora se aproximava com um olhar intenso. Você não deve estar aqui. Você tem que ir embora antes que eles te peguem. Bianca arregalou os olhos. O que você sabe? E antes que pudesse ouvir a resposta, uma explosão maior interrompeu o momento. Fumaça e calor a envolviam, e a sensação de vertigem tomou conta dela. A revelação final surgiu da mente de Bianca naquele instante. Tudo que ela achava que conhecia sobre seu marido estava se desfazendo como areia. Ela estava cercada por mentiras, e quem poderia ser confiável em tudo isso? A corrida pela vida se tornava também uma luta pela verdade. O que mais estava escondido? Cada piscar de olhos parecia trazer um novo pesadelo à tona. O que viria a seguir? As chamas estavam queimando. O grito de Vitor ecoava em sua mente. E, enquanto o caos aumentava, ela percebeu que nada seria como antes. O jogo de Leôncio não era apenas sobre traição. Havia segredos muito mais profundos que podiam levá-la a um abismo sem volta. O que realmente aconteceria em meio àquelas chamas de traição e segredos? A luta estava apenas começando. Bianca se sentia presa em um pesadelo que parecia não ter fim. As chamas iluminavam tudo ao redor, refletindo o terror em seus olhos. Com o coração acelerado, ela olhou para Paulo, que a puxava em direção à segurança. Mas a preocupação com Vitor a paralisava. Será que ele estava em segurança? E onde estava Leôncio? Vamos rápido! Paulo insistia. Bianca se sentia em uma tempestade de emoções.
entre a necessidade de salvar seu filho e o desejo de entender o que estava acontecendo. Que tipo de vida era aquela, repleta de segredos e mentiras? Ela olhou para trás e viu Dona Cleusa, sua vizinha, em posição de defesa em relação àquele homem encapuzado. O rosto dela estava contorcido em preocupação. Não o deixe se aproximar, Bianca. Ele não é quem parece. A voz de Dona Cleusa ressoava contra o caos. Os gritos misturavam-se à fumaça. E Bianca hesitou. O homem tinha algo a ver com Leôncio, algo que ela ainda não conseguia compreender. Uma sensação estranha percorria seu corpo, um frio na espinha. Corram! Olga gritou, enquanto o fogo começava a envolver a casa. E então, uma explosão irrompeu, fazendo tudo tremer. Não olhem para trás! Paulo puxou Bianca e, em um momento de desespero, ela se virou uma última vez para ver Leôncio ficar para trás, paralisado pela própria culpa. Mas então tudo mudou. No meio do tumulto, enquanto tentava escapar, um estalo cortou o ar e um corpo foi lançado contra ela. Bianca mal teve tempo de se esquivar. O homem encapuzado havia atacado. Ele se virou e, surpreso, seu rosto revelou-se. E Bianca sentiu a dor explodir em seu peito. Vitor! O grito explodiu da sua boca sem que ela pudesse pensar. E no mesmo instante, a confusão que cercava seu filho tomou outra dimensão. Naquele momento, o que parecia um dia normal virou um pesadelo. O homem encapuzado revela que era, na verdade, um agente disfarçado de uma organização criminosa ligada a Leôncio. Ele lhe deve muito, mais do que você pode imaginar. A voz dele era tensa, pesada de significado, e as palavras pairaram no ar como um veneno, cortando como uma faca. Como assim? O que aconteceu? Bianca estava em choque, a cola do medo a segurando para trás. Queria entender, diferenciar o homem que ama e o que ele realmente era, mas a dor era demais. Por que vocês estão atrás de nós? O homem explicou rapidamente sobre as dívidas de Leôncio, sua ligação com o cartel e como seu sonho havia sido usado como isca. A confusão predominou enquanto Bianca tentava processar. O sonho da confecção nunca foi apenas uma paixão. Era um meio para encobrir um crime. O ambiente ao redor parecia tremer sob a revelação. E a fumaça ameaçava engolir tudo. E como se isso não bastasse, um grito familiar ecoou. Mãe! A voz de Vitor atravessou a névoa e rasgou o silêncio. A luz das chamas iluminou seu pequeno corpo correndo em direção a ela. O alívio foi instantâneo, mas o terror voltava. Vitor! Aqui! Bianca se lançou na direção dele, mas o pânico a fez hesitar. O homem encarava o menino, os olhos vendados em um desejo de vingança. Então, uma rajada de vento empurrou a fumaça, e o cenário se transformou. Leôncio surgiu das chamas, os olhos aflitos, o rosto sujo de cinza. Vitor, vem cá! Ele gritou, movendo-se loucamente. Mas algo nele estava diferente. A frustração se mesclava à sua expressão de dor. Foi uma fração de segundo. Havia algo, um brilho em seu olhar que deixou Bianca intrigada. Nos cabelos queimados e nas roupas rasgadas, uma peça de papel escorregou de seu bolso. Leôncio, o que você fez? A incredulidade invadiu Bianca. Você colocou nosso filho em perigo. Mas ele não respondeu. Em vez disso, conforme se aproximava, os olhos de Leôncio focaram em Vitor. Saia da frente, Bianca. Não deixe ele se aproximar. Um silêncio carregado os envolveu enquanto as chamas dançavam, e a verdadeira natureza de Leôncio começou a se revelar.
E então algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma figura feminina apareceu ao lado dele. Sua aparência refletia tanto dor quanto poder. Era Olga, mas agora sem o sorriso sedutor que Bianca conhecia. As palavras dela perfuraram a atmosfera. Você nunca deveria ter descoberto tudo isso, Bianca. O mundo de Bianca girou. Ela sentiu o coração disparar. Que segredos mais estavam escondidos? Aquilo não era só uma traição. Era um jogo complexo, onde todos pareciam ter um papel. O som do colapso da casa atrás dela misturou-se ao sussurro dos segredos sendo revelados. Se você der um passo, será o fim de todos nós. A ameaça pairava no ar, pesada como as cinzas caindo. Bianca estava mais perdida do que nunca. O que vinha a seguir? Os laços de confiança estavam se desfazendo em um instante, e uma nova sombra surgiu em seu caminho. Não apenas Leôncio. Não apenas Olga, mas uma teia de traições a deixava apavorada. As chamas ardiam atrás dela, mas o verdadeiro incêndio estava dentro dela. E enquanto o caos cercava sua vida, Bianca percebeu que a luta estava apenas começando. Quem ela poderia confiar agora? A dúvida a consumia e a única certeza que tinha era a necessidade de sobreviver, a qualquer custo. As chamas aumentavam, lançando sombras dançantes sobre o rosto de Bianca. O terror que a envolvia era palpável, e enquanto Leôncio parecia paralisado, a urgência de Paulo se intensificou. Precisamos ir, agora! Ele puxou-a pelo braço, e Bianca sentiu o pavor tomando conta dela. Algo estava muito errado, mais do que nunca. Vitor! A palavra escapuliu de seus lábios enquanto a busca por seu filho se tornava um desespero avassalador. E então, quase como se fosse um filme em câmera lenta, ela viu. Do meio da fumaça, um homem surgiu, fazendo seu coração parar. Era um dos capangas de Leôncio, aquele que a observara em momentos furtivos, sempre à espreita. Ao invés de atacá-la, ele simplesmente a encarou. Seus olhos eram frios e calculistas, como se não estivesse ali, apenas para causar terror. Bianca ficou paralisada. Por que você está aqui? A voz dele era calma, mas a insinuação de perigo estava clara. Se você virá, é hora de decidir do lado de quem você realmente está. Leôncio virou-se abruptamente. Fique longe dele, Bianca! Mas a expressão de Leôncio não era mais uma máscara de proteção. Era pura e simples resignação. O que estava acontecendo? Uma onda de confusão a envolveu, e o homem continuava ali, imutável. Você não entende, Leôncio. O que você fez, todos nós pagaremos por isso. Uma nova dor se formou na barriga de Bianca. As palavras do capanga ecoaram. O que estava por trás de tudo isso? E em um momento de lucidez, ela percebeu que talvez sua vida estivesse em jogo. O homem não estava apenas ali para intimidar. Ele tinha uma intenção clara. Leôncio, o murmúrio escapuliu dos lábios de Bianca. Ela se virou para o esposo. O que ele realmente tinha feito? O que mais ela não sabia? A expressão de Leôncio, cheia de culpa, a penetrava como um punhal. O que você me esconde? Então, naquele instante, algo mudou. A figura encapuzada avançou inesperadamente, e um grito se ergueu por trás dele. Era a voz de Dona Cleusa. Não, você não pode fazer isto! A mulher se lançou para a frente, seu corpo se movimentando para proteger Bianca. O impacto foi surreal. Eles colidiram, e a imensidão do que estava prestes a acontecer se desenrolou diante dos olhos de Bianca. Não! O grito de Leôncio cortou o ar.
As faíscas de horror dançavam ali. Dona Cleusa caiu, e o pesar no ar era denso. O capanga riu, mas a risada é amarga, cruel. O que você pensou que poderia fazer? A verdade vem à tona, e todos nós teremos que viver com as consequências. Bianca se sentiu tonta. A cena parecia um sonho ruim, mas era real. Ela correu até Dona Cleusa, a mulher a quem sempre admirou. As chamas estavam lambendo as paredes, e biquinhos de calor pareciam alucinações. O quê? O que aconteceu? A voz dela estava trêmula, e o peso da culpa parecia empurrá-la para baixo. Dona Cleusa respirou ofegante. Não era só seu sonho, querida, o que Leôncio fez. Ele não se envolveu sozinho. Havia um plano maior, e você faz parte disso. A revelação a atingiu como um soco. Parte do plano? Como assim? A tensão aumentava. O homem encapuzado olhou para Leôncio, então se virou para Bianca. Você realmente não sabe? Ele não é o que você pensa. E a única saída para você pode ser aceitar a verdade. E então, a revelação atingiu o coração de Bianca como um relâmpago. O que quer que fosse, estava prestes a mudar tudo. Você está envolvida em algo muito maior. Algo que você não entende. Você é a conexão que tudo isso precisa. Ele apontou para ela, e a sensação de energia cresce ao seu redor. Não, não é possível. Bianca respondeu, as palavras saindo em um sussurro angustiado. O que mais havia por trás da fachada de Leôncio? Havia uma teia de mentiras emaranhada ao seu redor, e enquanto as chamas se intensificavam, a verdade que ela nunca quis enfrentar estava prestes a emergir. Leôncio fez um movimento, mas as palavras saíram de sua boca como uma confissão. Não queria que você soubesse. Não desse jeito. Era para te proteger. O desespero dele era palpável. E no ápice dessa tempestade, o chão sob seus pés parecia se desvanecer. Todo mundo tinha uma posição, um papel a desempenhar. A verdadeira natureza dos laços humanos revelava-se em meio ao fogo. E com essa nova revelação, cada personagem nessa história tornava-se uma peça de um quebra-cabeça muito maior, cada segredo destrutivo se amontoando até que nada mais fizesse sentido. Você terá que escolher, Bianca, aceitar a verdade ou ser consumida por ela. O tempo está acabando. A voz da figura encapuzada reverberou, e enquanto ela olhava para os rostos ao seu redor, o que restaria dela depois daquela escolha? As chamas rugiam, criando um cenário de pesadelo. Bianca ficou paralisada ao ver a transformação de Leôncio, do homem que amava para um competidor na desgraça. A verdade estava revelada. Cada palavra saída dos lábios do capanga cravava-se fundo. Você não é apenas uma vítima, Bianca. Há algo em você que eles precisam. O coração dela disparava, um turbilhão de emoções e decisões pairando no ar. Olhou para Dona Cleusa, caída no chão, e sua mente girou. Você fez, Leôncio. A voz dela tremia, a dor cortava como lâmina. O que eu não sabia sobre nós? A confusão se transformou em choque, o medo a engolindo. Bianca, não! Escute! Leôncio tentava se aproximar, mas havia um abismo entre eles agora. O choque nos olhos dela fez com que ele hesitasse. Era para a segurança da nossa família. Família? A palavra ecoou, amarga. Você colocou nosso filho em risco. Tudo isso por dinheiro? Não era apenas dinheiro.
era nossa sobrevivência. Ele gritou, sua voz cheia de desespero. A fumaça envolvia tudo, mas nada era mais sufocante do que as revelações ao redor. Olga, que antes parecia tão segura, estava pálida e confusa. Bianca, isso não é só sobre você. Tem muito mais em jogo. A tensão na sala crescia e o calor da chama se tornava quase insuportável. Bianca sentia que o mundo desmoronava e, ao mesmo tempo, despertava a força que havia dentro dela. Eu não vou deixar que você leve meu filho para esse abismo. A determinação fez seus músculos se contraírem. Resgatou suas forças, olhando para Paulo e Dona Cleusa. Precisamos sair, todos nós, juntos! Olhe para mim! O capanga gritou, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. A vida de todos vocês depende de uma escolha. Você está disposta a lutar pelo que é seu ou vai continuar vivendo nas mentiras? As palavras ressoaram. Bianca olhou para o chão, onde o papel caíra. Contratos, detalhes, cada linha trazia uma nova luz sobre tudo que era real. Eram as peças que faltavam. A verdade não apenas sobre Leôncio, mas a própria vida que intestara seu sonho. O que ela realmente queria? Resposta. Leôncio, ela disse com voz firme, eu não vou correr mais. Se você quer que eu confie em você de novo, vai ter que mostrar que é digno disso. Que podemos de fato construir algo juntos, fora dessa escuridão. O olhar de Leôncio mudou, um misto de dor e esperança. E aquela mudança deu a Bianca o ânimo necessário. Vamos! Ela gritou, puxando Vitor para perto. E eu vou tornar tudo certo! Leôncio murmurou, a culpa ainda nos olhos. Mas agora havia determinação. Ele parecia se mover em uma nova direção. Uma nova consciência. E enquanto o caos prosseguia, eles começavam a avançar como um só. O plano se desdobrava em meio ao caos, eles se unindo mais do que nunca. Não era apenas sobre traição. Era sobre liberdade, sobre combater as sombras que havia deixado infiltrarem-se em sua vida. Conforme escapavam da casa em ruínas, um novo sentimento encheu o coração de Bianca. Uma centelha de esperança de que, mesmo em meio ao fogo, algo poderia surgir. Algo que poderia dar vida a um novo futuro. As chamas rugiam atrás deles, levando as mentiras e deixando apenas as verdades. E naquele momento, Bianca percebeu que, enquanto estava viva, sempre haveria uma chance de recomeço. Mas havia também uma pergunta que pairava. Conseguiriam realmente escapar do passado? A luta não havia terminado. O que mais estava por vir? E quem realmente emergiria das cinzas dessa confusão? E agora, meus amigos, chegou o momento crucial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa narrativa poderosa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E, por favor, compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam saber do que aconteceu aqui. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs do canal entendem a importância de apoiar essas histórias incríveis. Vamos juntos nessa jornada.